Tô com medo da Isabela com esse negocinho, rainha da mesa e tudo mais. Deixa eu pegar a coroa, peraí, pra fazer uma brincadeira. Aí você falou rainha da mesa. Eu falei, opa, falou em rainha? Deixa eu pegar minha coroa. Ave Maria. Tá se achando já, né? Salto alto, hein? Salto alto. Eu, se fosse você, já começava por aí a votação. Brincadeira, Tainá. Vamos tirar o salto, vai. Ah, tá. Ficou com medinho, né? Estamos de volta com o Melhor de 10. Hoje temos Tainá Espinosa desafiando Isabela Pagliari, que venceu Luizinho e é a atual rainha da mesa aqui do programa. Preparadas? Vambora! Começando com algumas perguntas. Lembrando, sempre 1 minuto de resposta para a primeira e quem responder depois tem 30 segundos se concordar e o mesmo minuto se discordar. Tainá, sugestão do Ale Braga. Hoje, qual é a melhor dupla de ataque da Europa? Pois então, eu naturalmente, pensando em dupla, vou direto em quem joga com o Messi, em quem joga com o Cristiano Ronaldo, porque são os 2 melhores do mundo aí das últimas temporadas, pra ver se eles estão com duplas interessantes, formando duplas legais, e não, né? O Messi não chega a estar, assim, com as melhores companhias ou na melhor fase dessas companhias. O Cristiano Ronaldo também tem girado muito, inclusive, as companhias do Cristiano Ronaldo na Juventus. Eu acho que Lautaro e Lukaku fazem uma boa temporada na Inter, mas eu acho que ainda precisa mais de resultado. Então, a minha dupla vai ser sacada de um trio. Eu vou excluir um amiguinho, que vai ser o Firmino, no caso, que não faz uma boa temporada, e vou de Salah e Mané. Acho que o Salah fez uma muito boa temporada há uns 3 anos, há uns 2 anos foi o Mané, então os dois estão juntos, assim, numa ótima fase. Então eu vou de Salah e o Mané, a dupla do Liverpool. Bom, eu acho esse desafio um pouco interessante, porque se vocês repararem, hoje no futebol, tá meio escasso esse esquema de 2 atacantes apenas. Hoje na Europa, pelo menos, a gente vê muitos clubes jogando 4-3-3 com 3 atacantes. A minha dupla também vem de um trio, às vezes até de um quarteto. Tô falando de Neymar e Kylian Mbappé, que Paris Saint-Germain às vezes joga com 4 atacantes, às vezes joga com 3, então tem Moise Kean, tem Icardi, tem Di Maria, tem Sarabia rodando, mas sempre tem Neymar e Mbappé, né, quando os dois estão bem fisicamente. Então, eu vou com os dois porque eu acho muito interessante essa dupla, é uma dupla muito bem entrosada. O Paris Saint-Germain com esses 2 jogadores muda completamente a cara. O Neymar, camisa 10, driblando, batendo falta, dando passe, dando aquele tapa em velocidade, em profundidade pro Kylian Mbappé. É letal, né? Tá aí na cidade da risada, mas é letal. E o Mbappé, que foi artilheiro da Ligue 1 na última temporada, ele que fez gol já em Copa do Mundo. Então, Neymar e Mbappé, é sucesso. É uma dupla ali, maravilhosa. Qual será a final da Copa do Brasil deste ano? Bom, essa é uma pergunta pegadinha, porque a gente pode dar um palpite aqui, vai virar meme, porque afinal é só em janeiro. Mas vamos lá, do primeiro lado da chave, Tainá, eu vou pegar o Grêmio. Por quê? O Grêmio do Renato Gaúcho é um time muito copeiro, sabe? Apesar da saída do Cebolinha, o PP tá indo muito bem e ganhou agora do Cuiabá por 2-1 fora de casa, vai decidir em casa. Então eu acho que enfrentar depois o São Paulo ou o Flamengo vai passar, porque o Renato Gaúcho tá engasgado com aquele 5-0 da última temporada pro Flamengo, essa derrota que não foi bem digerida. Então eu acho que agora, como o Grêmio não tá brigando pelo Campeonato Brasileiro, vai focar na Libertadores e na Copa do Brasil. Então agora do outro lado, eu vou ser clubista, vocês podem chamar assim, eu vou de Palmeiras. O Palmeiras que enfrentou o Red Bull, pegou o Ceará, venceu o primeiro jogo por 3-0, tá muito bem aí pra conseguir uma vaga numa semifinal, e de repente vai enfrentar o América Mineiro, que venceu por 1-0 o Internacional, e eu acho que o Palmeiras... Sei não, hein? Eu acho que teve um clubismo aí de Isabela Pagliari. Quero deixar isso muito claro pra vocês. Mas eu preciso dizer que o Palmeiras, eu tô com a Isa nessa, eu acho que vai pra final. Parece estar reencontrando, né, uma forma de jogar, assim, com menos jogadores, com tantos desfalques. O Abel Ferreira tá conseguindo fazer esse time jogar. Então eu acredito também, até porque eu acho que é um lado da chave um pouquinho mais tranquilo, respeitando o América Mineiro, que me parece vai passar do Internacional, porque venceu a primeira fora de casa. Mas do outro lado, aí eu não vou com a Isa, eu não vou no Grêmio. Eu acho que o Grêmio passa pelo Cuiabá, porque já fez o resultado fora, acho que confirma. Mas aí pra mim vai dar Flamengo. Eu acho que o Flamengo vira contra o São Paulo. E acho que o Flamengo depois elimina mais uma vez o Grêmio. Tem isso, assim, dessa derrota da Libertadores não ter sido bem digerida, é fato. Mas não adianta. Futebol por futebol, quem joga mais e quem tem mais peças nessa temporada é o Flamengo. Então pra mim a final é Flamengo e Palmeiras e o título é do Flamengo. Sugestão do Guilherme Gracic. Monte a seleção brasileira somente com jogadores de uma única liga. Bom, vamos lá. Eu quero ver, porque naturalmente Isabela Pagliari, ela vai
pra França. Ela veio com dupla do futebol francês. Eu quero ver se ela vai fazer uma seleção brasileira só com jogadores que jogam na... Quero ver, Isabel. Eu vou de Premier League, tá? Então, a minha seleção com os jogadores da Premier League tem o Alisson no gol, o Fabinho, que joga em tudo que é posição. Na minha seleção, ele joga na lateral direita. Com o Thiago Silva, o Gabriel Magalhães e o Alex Telles fechando a defesa na lateral esquerda. Douglas Luiz, belo achado do Tite. Fred, que tá muito bem no United. E o William, que agora não é mais do Chelsea, sim do Arsenal. Richarlison, Firmino e Gabriel Jesus. Aliás, é o trio de ataque da seleção brasileira nesse momento, né? Que o Neymar tá machucado. Então, essa é a minha seleção só com jogadores da Premier League. Bom, Tainá, não fui de Liga, mas a minha seleção ficou idêntica à sua. Só que eu coloquei o Firmino na frente da dupla de volantes e coloquei o William na direita. E é isso. Copiona. Agora vamos para a primeira estafeta do dia. Isa, qual a sua escolha? E se? Isa, se Neymar e Ganso tivessem sido convocados para a Copa de 2010... Primeiro, que meu respeito pelo Dunga mudaria completamente, porque como eu fiquei pé da vida com a ausência do Neymar e do Ganso na Copa da África do Sul. Mas assim, falando em jogo, como a gente tá falando de Dunga, eu não acho que eles teriam muitas chances de entrar em campo, não. E até porque se o Neymar tivesse jogado, por exemplo, contra a Holanda, como o Felipe Melo foi expulso, eu acho que já seria um jogo complicadíssimo, mesmo com a presença do Neymar. Então, não era talvez a Copa que eles fariam a diferença, mas você ter dois jovens que estavam brilhando no auge, muda bastante coisa. E eu pego como exemplo o Kylian Mbappé, que foi convocado com a seleção francesa, já meteu a 10, fez uma Copa muito boa, com gol na final e sendo jovem, ele tinha 19 anos, então por que não? Eu sempre sou a favor de chamar os jogadores que estão brilhando no auge e teria levado Neymar e Ganso, sim, porque poderia ter tido alguns recursos diferentes para o Brasil. Sabe, Isa, que naquela Copa, bem gaúcha que eu tô nesse momento agora dessa fala, naquela Copa eu lembro muito da sensação de estar no jogo contra a Holanda, não estar presente, né, mas estar assistindo, e aí a geração de imagem ia pro banco e você não tinha opções, você não tinha grandes opções, as opções eram muito, muito fracas para uma Copa do Mundo, sabendo que você tinha Ganso e Neymar à disposição. Então, eu acho que poderia ter mudado a história do Neymar, porque eu não sei se o Neymar ficaria no Brasil até 2013, que foi quando ele foi pro Barcelona. Não sei se isso não poderia ter mudado. Inclusive o clube que ele foi, né? O início da carreira dele na Europa, porque pra mim ele poderia ter saído antes, inclusive, se tivesse ido pra aquela Copa do Mundo. E acho que a carreira do Ganso seria outra. E se você tem a decepção com o Dunga, por não ter levado os dois, eu tenho a decepção com o Ganso, porque lá atrás eu achei que o Ganso era mais jogador que o Neymar. Parece que eu me equivoquei. Tainá, sua vez de escolher uma de nossas estafetas. O que você faria? Tainá, o que você faria no lugar do Tite? Seguiria com o rodízio de capitães na seleção? Adotaria um critério objetivo? O jogador com mais partidas pela seleção seria o capitão. Alternativa C. Escolheria um capitão e um vice-capitão fixos? Ou faria uma eleição entre os jogadores, com eles escolhendo o próprio capitão? A famosa democracia. Não, eu não vou nessa, não. Eu vou na que eu escolheria um capitão e um vice-capitão. Eu não vejo grandes problemas, sinceramente, nesse rodízio do Tite. Eu acho que se dá muita importância a isso, muito também pelos resultados, pela seleção não ter conseguido vencer a Copa do Mundo. Eu acho que isso acaba afetando muito mais. Porque o Tite fazia isso no Corinthians, que venceu tudo. E dava certo, porque a verdade é que um grupo, ele tem muitos jogadores que têm voz dentro do vestiário. Alguns precisam ter uma voz mais externa, alguns precisam ter uma voz mais com arbitragem, alguns precisam ter uma voz mais internamente com a direção na CBF, com comissão técnica, enfim. Então eu não tenho nenhum problema com esse rodízio que o Tite faz. Mas acredito que eu, no lugar dele, teria um capitão e um vice-capitão, ou né, um segundo capitão, como a gente vê muito falar na Europa, mas não teria relação não com a quantidade de jogos, até porque isso pode ser muito relativo. Pô, a minha resposta é a mesma da Tainá, até porque eu acho que quando você tem esse rodízio de capitães, eu acho que não cria vínculo. Você tem a sensação de que você tem 9 capitães para 9 rodadas, você tem já 9 jogadores na Copa do Mundo e às vezes não é o que acontece. Eu colocaria, por exemplo, o Marquinhos, que é o capitão hoje do Paris Saint-Germain, e ele é um líder mesmo do vestiário, para ser o capitão, e colocaria um vice-capitão. Pode ser, de repente, o Neymar o capitão, o vice seria o Marquinhos, enfim. Mas eu não gosto, eu não acho muito interessante esse negócio de ficar rodando, não cria vínculo. Hora de mais perguntas no Melhor de 10. Isa, qual foi a mudança de técnico mais surreal do futebol brasileiro em 2020?
Bom, pra mim foi a saída do Kudê do Inter agora, porque o Inter foi buscar o Kudê o ano passado, que tava no Racing, aí esperou 3 meses, colocou um treinador tampão, o Zé Ricardo, e aí coloca uma filosofia, né, o Kudê, perdeu depois o Guerreiro, improvisou o Galhardo, conseguiu classificar na Libertadores, estava liderando o Campeonato Brasileiro, e mesmo com o elenco fragilizado, tinha perdido outras peças, o Sarabia e tudo mais, só que ele conseguiu deixar o time competitivo, e do nada, por questões internas, o cara simplesmente pede demissão, vai treinar o Celta de Vigo na Espanha e vem o Abel, que estava desempregado, já não vinha de trabalhos antes, bons trabalhos, e tudo bem que ele tem uma certa relação com o Inter, né, campeão do Mundial de Clubes e tudo mais, só que eu ainda fiquei chocada como que um técnico deixou o Internacional dentro desse cenário onde ele estava fazendo um bom trabalho, mesmo com todas as condições que estavam sendo complicadas, né? Eu vou te contar, Isa, que eu cheguei a pensar no nome do Kudê, mas a saída do Kudê, ela tem muita relação com a questão interna política no Internacional, de uma dificuldade até de comunicação, assim, e de entender como vai ser o projeto do novo presidente que vai ser eleito no meio de dezembro. Então essa questão me fez tirar o Kudê, e aí, de repente, pelos resultados as pessoas não acham tanto, mas pra mim a mais bizarra, assim, que teve nessa temporada, a mais surreal, foi a do Ramon. Por mais que os resultados, na hora que ele foi demitido, não fossem os resultados maravilhosos, eu acho que eram condizentes com o que o Vasco tinha nas mãos, com o que o Ramon tinha nas mãos. Me parece que o Ramon pagou pelo sucesso que ele teve no início do Campeonato Brasileiro, que se falava em ramonismo e tudo mais. Mas assim, a gente poderia falar de muitas mudanças de técnico aqui, porque acontece a cada rodada. Mas eu vou de Ramon. Pelo desempenho na temporada até agora, qual foi a melhor contratação do futebol europeu? Eu precisei pensar, hein? Pra essa aqui eu preciso dizer, eu já em outros melhor de 10 eu fico dividida em umas respostas, né? E nessa aqui eu preciso dizer que eu fiquei entre Jota no Liverpool e Luizito Soares no Atlético de Madrid. Pensando no que já agregaram, eu acho que o Jota fez mais barulho na chegada dele ao Liverpool, tanto barulho que se questiona a titularidade do Firmino, e o Firmino já ficou no banco pro Jota ser titular, junto com o Salah e com o Mané. O Luizito eu acho que faz efeito pro Atlético de Madrid, mas me parece que será por um curto prazo, até pela idade que tem o Luizito. Então eu vou ficar aqui com o Diogo Jota, contratação do Liverpool pra essa temporada. Bom, Tainá, eu preciso confessar que essa também fiquei cavucando, eu cheguei numa final. Suárez contra Timo Werner, e eu vou de Timo Werner porque foi decidido no detalhe. O que acontece? O Timo Werner, ele pra mim é o melhor reforço até o momento. 7 gols e 2 assistências já com o Chelsea, 4 gols na Premier, 3 na Liga dos Campeões, o Chelsea já ali com 7 pontos próximo da classificação já para as oitavas de final, e mostrando muita força com as novas contratações e o time vai se destacando. E vale falar também que o Timo abriu mão da Champions na última temporada com o Leipzig, porque ele não foi jogar a final da Super Champions em agosto lá em Lisboa, para se adaptar melhor, né, no novo clube. Então, para mim, ele buscou esse sucesso imediato. Ele foi atrás. Isso eu coloco muito na balança, porque ninguém duvidava que o Suárez ia ter sucesso jogando no Campeonato Espanhol com o Simeone. Para mim, não é uma coisa chocante, mas para mim, o cara abrir mão de jogar uma Champions com o Leipzig, chegando no Chelsea, já mostrando um bom serviço. Isa, qual a posição mais desvalorizada do futebol? Eu vou lhe avisar, o goleiro não pode falhar. É verdade, gente, o goleiro é a posição mais valorizada. Por quê? E tá sempre com a falha evidenciada, tá sempre sendo exposta, aparece na TV os melhores momentos, sempre uns frangos. Ninguém lembra das boas defesas, vamos falar a verdade, sabe? E tem goleiro, por exemplo, que joga adiantado como o Neuer no Bayern, que é quase um zagueiro, e as pessoas nem valorizam que ele faz a parte do sucesso. Você vai ver um prêmio de melhor do mundo, não tem goleiro que vence, porque ele pode ter sido brilhante, mas cadê? Quero ver a bola de ouro para um goleiro. Vocês lembram também do Karius no Liverpool? Que falaram, o barato sai Karius, porque o Karius fez um frangaço na final da Champions. No dia seguinte já tava o Alisson lá batendo na porta, assinando o contrato. Eu acho realmente uma posição ingrata e bem desvalorizada. As pessoas, por exemplo, o Barbosa na Copa de 50, aí todo mundo fala do frango na final, maracanaço, mas e as boas defesas que ele fez durante a competição? Ninguém lembra, porque é isso, goleiro é uma posição ingrata e desvalorizada. Eu gostaria de lembrar a Isa, se não estou equivocada, se a minha memória não está falhando, que já teve goleiro eleito o melhor jogador da Copa do Mundo, que foi o Oliver Kahn, por exemplo. Mas não Então, não é o goleiro, não. Porque eu lembro de grandes defesas dos goleiros do meu time em grandes conquistas.
Mas eu não lembro de um cruzamento. Eu não lembro do cara dando um carrinho pra conseguir tirar a bola e impedir um cruzamento do adversário. Eu nunca lembro do lateral. Lateral é a posição mais desvalorizada. É o maluco... Não sei se é o que mais corre, tá? Aí a gente teria que fazer até o levantamento. Mas é um dos que mais corre, eu não tenho dúvida. É o cara que tem muita responsabilidade defensiva, aqui no Brasil às vezes mais ou menos, e muita responsabilidade ofensiva também. Então, pra mim, lateral é a posição mais desvalorizada que temos no futebol mundial. Peguei a Isa nessa. Filha da puta. Tá, já pode. Dá a coroa pra Tainá. Tainá, pega aqui, ó. E temos também a estafeta da produção. Hoje vamos de verdades difíceis de serem engolidas. Caso tenha sucesso no Flamengo, Rogério Ceni provavelmente será o próximo técnico da seleção brasileira. Fernando Diniz seria mais respeitado no Brasil se fosse estrangeiro. Pensando nos nomes disponíveis, Abel Braga no Inter não foi uma decisão tão absurda assim. E por último, a pergunta que vocês trouxeram. Isa, a sua para Tainá Espinosa. Vamos lá, Tainazinha. Sai dessa mureta. Qual time do Rio Grande do Sul vai chegar mais longe nessa Libertadores? Inter de Abel ou Grêmio de Renato? Pega essa bomba. Então, se eu precisasse dizer o Inter do Cudê, eu acho que eu iria de Inter do Cudê. Mas entre o Inter de Abel, que eu acho muito difícil isso, porque eu acho que o Abel tem uma baita carreira, né? Um cara muito vencedor, inclusive no Inter. Mas não me parece estar mais no grande momento da carreira dele como técnico. Então, e por outro lado, o Renato, eu tenho muitas questões ao Renato, assim, discordo de muitas decisões do Renato. Mas o Renato, ele tem o grupo na mão, assim, isso é uma questão que de fato ele tem. Eu acho que em alguns momentos a gente consegue ver, e essa é uma coisa também, em alguns jogos decisivos a gente vê o Grêmio jogar, em Grenais a gente vê o Grêmio jogar, então assim, tem futebol pra sair daquele time. Então por isso eu vou aqui de Grêmio do Renato. Isabela Pagliari, eu vou trazer aqui um assunto que tem muita relação com a senhorita, porque você cobre esse menino todo santo dia, basicamente, porque ele tá aí na sua cidade. Aliás, você chegou aí antes, ele foi atrás. O Neymar tá na sua seleção brasileira de todos os tempos? Nossa, que difícil. Pensa em nomes que não poderiam ficar fora. E aí, ver se ele ficaria ou não. No ataque, não. Ele não tá ainda na minha seleção de todos os tempos, mas tá caminhando pra isso, porque o Neymar, eu acho que assim, ele é um jogador muito técnico, ele é muito bom, ele ama lá na seleção, mas acho que ainda precisa continuar fazendo um bom papel, continuar sendo bom, decisivo e ganhar uma Copa do Mundo. Eu acho que o título da Copa do Mundo vai ser o divisor de águas para colocar o Neymar na minha seleção de todos os tempos, e muito respeito pelo adulto Ney, porque ele é um baita jogador. Quase falei palavrão aqui. Pode falar, tem problema não. Puta jogador. Ele é um puta jogador, foda-se. Então é isso, os argumentos estão na mesa e agora você decide quem vai ficar no melhor de 10. Isabela Pagliari ou Tainá Espinosa? Tainá, por que você? Porque o seguinte, eu acho que eu trouxe aqui elementos muito importantes e relevantes. Eu trouxe aqui a posição que ninguém nem lembra, a posição de lateral. A galera completamente esquece. Eu peguei uma dupla que tá dando mais certo há mais tempo, que a gente elegeu aqui a melhor da Europa. Então eu acho que eu fui melhor. E além de tudo, claro, eu dei uma cornetada na Isabela Pagliari numa das respostas. Então quem faz isso merece vencer e ficar como rainha da mesa. E a Isa tá de salto alto, fique claro. Ah, que isso, sua humildade em pessoa. Tainá jogou sujo. Gente, eu tô aqui no lockdown, presa em casa, melhor de 10, salva os meus dias, porque eu preciso pensar, trabalhar, não sei o que, gravar o negócio. É muito importante. E tudo bem se concordou mais com a Tainá, mas vota em mim. Deixa eu continuar esse programa, por favor. Eu nunca fiz uma sequência, sempre vai. Quando eu acho que foi, não foi. Aí eu caio. Deixa eu passar só mais algumas fases, vai, por favor. Depois dessa, eu tô quase votando, né? Vota em mim, Tainá, por favor.